Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Queridos amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. O nome já diz tudo. Você pergunta e nós responderemos de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Se há uma pergunta que não está ligada diretamente com a religião, com a nossa fé, a gente dá uma opinião, tentando ajudar aí no que for possível, ok? Quero convidar vocês que estão aqui no nosso estúdio, vocês de casa, rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que peça ao Espírito Santo que nos ilumine nessa tarde com a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui. Temos aqui um casal de Brasília, certo? Não, casal, é lá atrás. Brasília, Rio de Janeiro. Ok, lá atrás, você também. E Biritiba Mirim, São Paulo, casal ali. Bem-vindos ao Canção Nova, bem-vindos ao nosso programa. E eu quero lembrar que hoje é o último dia da campanha, né, do projeto da M-Alma. Estamos no dia 30, olha, estamos com 92%. Uma forcinha aí, a gente chega a 100%. O que significa chegar a 100%? Significa dizer que todas as despesas do mês de outubro serão cobertas com o projeto da M-Alma do mês de outubro. Quando falta alguma coisa, aí passa para o mês que vem, ok? E a gente sabe que a Canção Nova não tem outra fonte de renda. É só as doações, que a gente nem pode chamar de fonte de renda, porque não é renda, né? É doações. E o material de evangelização. Uma coisa muito importante é você comprar também os materiais da Canção Nova. Olha, aqui nós temos livros de tudo que é tipo de assunto, né? Por exemplo, vou dar uma amostra aqui. Escatologia. O que é escatologia? O final dos tempos, o fim do mundo. Dom Henrique Soares, bispo extraordinário, né? Escreveu esse livro explicando o que é a segunda vinda de Cristo, o que é o tal fim do mundo, que não é acabar o mundo, é a transformação do mundo, né? O que vem depois? Céu, inferno, purgatório, etc, etc, né? Juízo final, juízo particular, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo, olha, os 12 apóstolos. Quer conhecer os 12 apóstolos de Cristo? Aqui tem um livrinho que resume a vida de cada um deles. Então tem muita coisa aqui. Ó, qualquer um que você pega, educar pela conquista e pela fé. Como é que se educa seu filho? Pela conquista, né, e pela fé. Você tem que conquistar seu filho, depois você vai levá-lo para Deus. Então tem uma infinidade. Olha, eu gosto muito desse livro aqui. Entrai pela porta estreita. O Evangelho de hoje fala isso, né? Entrai pela porta estreita. O que é entrar pela porta estreita? É fugir do pecado. Para fugir do pecado você precisa da graça de Deus. Para você ter a graça de Deus você precisa rezar, precisa confessar, precisa comungar, precisa meditar a palavra de Deus. Então o que é o entrar pela porta estreita? Então, nesses livros todos da Canção que nós temos aqui, todos os meus livros, mais de 100 livros, tem aqui na livraria da Canção Nova, também no Porta a Porta, ou também pelo loja.cançãonova.com. Você pode adquirir. Você cresce espiritualmente, você ajuda a Canção Nova e você depois pode passar para os outros, que livro é um negócio que não acaba, né? Uma coisa maravilhosa. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram. Eu tenho aqui uma pergunta do João Vicente, que pergunta o seguinte: professor Felipe, na sua opinião, a religião católica é a única que salva? Bem, João Vicente, eu não vou dar a minha opinião, vou dizer o que a igreja diz. Então, aqui no nosso catecismo, para 846, diz assim, tem uma frase dos santos padres da igreja, os grandes doutores da igreja, né, lá dos primeiros séculos, onde eles dizem assim: fora da igreja não há salvação. Olha aqui, eu quero explicar bem isso, porque isso aqui é uma coisa delicada. Não quer dizer que quem não é católico vai para o inferno, não é isso.
Mas os santos padres estão dizendo, fora da igreja não há salvação. Está até entre aspas aqui. Aí está escrito assim, olha, como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Toda a salvação vem de Cristo cabeça. Não tem salvação fora de Jesus Cristo. Isso São Pedro já falou lá, está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Por quê? Porque Cristo é o único que pagou diante da justiça divina o preço do perdão dos nossos pecados, com a sua morte oferecida à justiça divina. Agora aqui tem uma nota muito interessante que diz assim, né? Essa nota, está aqui a referência dela, 1527, essa nota é da Lumen Gentium 14, do Concílio Vaticano II, que o Catecismo transcreve aqui. Ele diz assim, isso aqui que é muito importante entender. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, o Concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Necessária. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então, Cristo, ele é o único salvador e salva através da igreja, pelos sacramentos, pelos mandamentos, etc. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Então, é pelo batismo que a gente entra na igreja. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Cristo Jesus, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Estão entendendo? A Lumen Gentium, Concílio Vaticano II, o Catecismo dizendo assim, se a pessoa sabe, tem consciência, foi catequizada, foi evangelizada, sabe que a igreja é necessária para a salvação, mas ela voluntariamente não quer entrar na igreja ou sair da igreja, o catecismo que ela pode estar perdendo a salvação. Veja, não sou eu que estou falando, hein? Isso aqui é muito delicado. Agora, o catecismo continua dizendo assim, esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e a igreja. Então, quem sem culpa não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, nasceu lá numa outra religião e tal, aí ele explica aqui, aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras da sua vontade, conhecida por meio da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, olha, a pessoa que não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, não conheceu o Evangelho, sem culpa, não foi evangelizado, ele pode se salvar, se ele viveu de acordo com os ditames da sua consciência, que é a voz de Deus, ele pode se salvar. Então, o catecismo é bem claro, tá certo? Quem conhece a igreja com profundidade, foi evangelizado, catequizado, sabe que a igreja é necessária para a salvação e não quer, rejeita a igreja, foge da igreja, aí ele diz que não pode se salvar. Bom, agora aqui o catecismo diz uma coisa interessante, que é o seguinte, né? Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, a igreja tem o direito e o dever de evangelizar todos os homens. Eu acho isso uma coisa maravilhosa na história da igreja, né? Eu sou professor de História da Igreja, até escrevi aqueles 3 volumes ali, ó, de História da Igreja, que é Idade Média, Moderna e Contemporânea. Eu pude estudar profundamente a evangelização da igreja. Que coisa maravilhosa! A igreja, desde os apóstolos, ela foi para o mundo inteiro pregando o evangelho e batizando. E muitos desses missionários evangelizados foram mártires, porque enfrentaram o paganismo, enfrentaram, né? Por exemplo, São Bonifácio na Alemanha, né? São José de Anchieta veio para o Brasil, né? Meu Deus, no meio dos índios, caminhando descalço no meio das matas, ele sabia que um índiozinho estava morrendo, ele não deixava morrer sem ir lá batizar.
Por quê? Porque batizou, entra para a igreja, e na igreja está a salvação. É uma coisa maravilhosa. O trabalho de evangelização desses 20 séculos, desde que surgiu a navegação no mundo, no século XVI, olha, os missionários vieram para o Brasil, foram para a Ásia, foram para as Filipinas, para o Japão, para tudo que é lado. Por exemplo, São Francisco Xavier, amigo de Santo Inácio de Loyola, né, jesuíta, saiu da Espanha, foi para a China, foi para o Japão, batizou mais de 700 mil pessoas e morreu lá nas Índias Moluscas da China, sem poder voltar para a sua Espanha. Até ele escreveu uma carta um dia para Santo Inácio de Loyola, dizendo, meu amigo, porque eles fundaram a Companhia de Jesus juntos, né? Fundaram os jesuítas juntos. Ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola, dizendo assim, meu amigo, eu sei que nunca mais eu vou ver o teu rosto aqui nesse mundo, mas na eternidade eu vou te dar um abraço eterno. É bonito isso, quer dizer, que na eternidade nós vamos nos encontrar. Os nossos amigos, não, vamos nos encontrar. Muita gente me pergunta, professor, na eternidade a gente vai reconhecer os amigos, a esposa, o marido? Vai. Haverá uma comunhão perfeita com Deus e com as pessoas. Isso os santos, São Tomás de Aquino confirma, Santo Agostinho confirma, vários santos confirmam isso. Então está aí, a pergunta da Juliana Silva. Por que antes da comunhão nós dizemos, Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo? Ô Juliana, é porque nós não somos dignos mesmo. Quem que é digno de receber Deus na sua casa? Nós não somos santos? Deus é santo, 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 dizia Paulo VI 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito. Mas Ele quer vir a nós, se Ele quer vir a nós, Senhor, eu não sou digno. Então, isso é aquela passagem daquele centurião romano. Veja que coisa interessante, um centurião romano, um pagão, que morava em Cafarnaum, não era judeu, ele era pagão, mas ele tinha fé em Cristo, ele via falar de Cristo, certamente ali em Cafarnaum Jesus fez muitos milagres, e certamente ele viu os milagres de Jesus, e o servo dele estava à morte. Então ele mandou alguém pedir para, não é, que Jesus fosse à casa dele. Né? E Jesus disse, eu vou, diga a ele que eu vou. Ele mandou dizer, não, diga a ele que não venha não, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Olha que fé bonita. Por que ele não queria que Jesus fosse à casa dele? Porque a religião judaica proibia o judeu de entrar na casa de um pagão. Se o judeu entrasse na casa de um pagão, ele ficava num estado de pecado ritual, de acordo com a lei. Então, olha a delicadeza do centurião com Jesus. Não precisa ele vir aqui não. Eu não quero que ele rompa com a lei judaica, né? Que ele fala só uma palavra, dê uma ordem, e meu servo vai ficar curado. Jesus ficou impressionado com essa palavra, né? E disse, a tua fé curou, teu servo está curado. Então, a igreja achou isso tão bonito e colocou para a gente rezar na hora da comunhão. O grande santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, São Luís de Montfort, ele fala, reze 3 vezes essa oração antes de você comungar, por humildade, para mostrar para Jesus, não sou digno mesmo, Senhor, mas diga uma palavra, a minha alma será curada, meus pecados serão perdoados, as minhas enfermidades espirituais serão curadas, entende? É isso aí. Muito bem, Juliana. A Márcia pergunta o seguinte, nós católicos temos a obrigação de converter pessoas de outras religiões? De que forma vivemos o ecumenismo? Olha, eu acabei de ler no parágrafo 846, o catecismo dizendo aqui para nós, né? Até vou repetir porque isso aqui é muito importante. O catecismo diz aqui, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, o que a igreja tem que fazer? Evangelizar todos os homens. Quando a igreja fala de homem, não está falando do macho, está falando do ser humano, as pessoas. Porque homem vem do latim homo, que quer dizer ser humano. Então, a igreja tem a obrigação de evangelizar. Por que os missionários vieram para cá evangelizar os índios? Podia deixar os índios vivendo na cultura deles aí, não. Cristo mandou.
Vai pelo mundo inteiro, prega o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque entra na igreja. Quem não crer e não for batizado não será salvo. Então, isso foi na Ásia, isso foi nas Filipinas, foi na África, foi no Japão, na China. Até hoje a igreja ela é obrigada por Cristo a evangelizar. Agora, o documento do Concílio Vaticano II, chamado Dignitatis Humanae, Dignidade Humana, diz o seguinte: a igreja ela tem que evangelizar, mas ela não pode impor a evangelização. Ela tem que propor. Entende? Uma coisa é você propor, outra coisa é você obrigar. Lá na Idade Média, no tempo de Carlos Magno, por exemplo, que era católico fervoroso, ele impunha a evangelização até com a força das armas, porque era o costume da época. No costume da época, o rei impunha a religião até pela força. Não, isso não. Isso foi um passado, uma cultura passada, uma moral que não existe mais. A igreja tem que propor a evangelização. A igreja tem que mostrar a beleza da fé, a beleza do Cristo que sacrifica a sua vida para salvar a humanidade. Propor, não impor, ok? Mas há a obrigação da gente pregar o evangelho, ok? Pelo mundo inteiro, respeitando a fé de cada uma. Agora, o que é o ecumenismo, que a Márcia pergunta aqui? O ecumenismo é a união das igrejas cristãs, ou seja, todas que acreditam em Cristo como Deus e Salvador. Agora, ecumenismo, diz o Papa João Paulo II, naquele documento dele, Ut Unum Sint, que todos sejam um, João Paulo II diz, ecumenismo não é irenismo. O que é irenismo? Irenismo é você fazer a união a qualquer custo. Eu vou abrir mão da minha crença na Eucaristia, vou abrir mão da minha crença no Papa, vou abrir mão da minha crença na confissão para fazer a união. João Paulo diz, não se trata de abrir mão de nenhuma verdade da nossa fé. Porque a unidade feita fora da verdade é uma unidade falsa. Esse documento do Papa, essa encíclica importantíssima, que todos sejam um, Ut Unum Sint, em latim. Então, a tentativa da igreja é fazer o quê? Que quem saiu da igreja volte. Porque quem nasceu primeiro foi a igreja católica, no ano 30. Saíram os protestantes, 1531, saíram os ortodoxos, 1054, saíram ainda lá, não sei, os monofisitas, saíram os coptas, que eles voltem. A igreja que o Cristo fundou é sobre Pedro e os apóstolos. Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Né? Sobre ti edificarei a minha igreja. Esse minha. Então, o que é o igumenismo? Não é a igreja ir para lá, é eles virem para cá. E está acontecendo. Scott Hahn, aquele grande pregador americano que era presbiteriano, né? Escreveu vários livros. Aqui tem uns vários livros de Scott Hahn, né? Todos os caminhos levam a Roma, o banquete do Cordeiro. Scott Hahn disse para mim, na casa dele, lá nos Estados Unidos, que com o trabalho dele, ele já trouxe mais de 1000 pastores protestantes de volta para a igreja católica. Mais de 1000. Ele esteve aqui na Canção, eu trouxe ele aqui na Canção, no programa Escola da Fé. Então, a igreja, ela prega, não é? Agora, o ecumenismo é isso, não é abrir mão de nenhum dogma da nossa fé. Muito bem. Tiago Souza, vi um vídeo onde durante a consagração das espécies, pão e vinho, os fiéis começaram a orar em línguas e em seguida o padre, após erguer as espécies, fez um sopro como sendo o Espírito Santo. Trata-se de um ato antilitúrgico? Olha, não está previsto isso no Missal Romano. O Missal Romano é o documento que rege como é que a missa tem que ser celebrada. Né? Existe, inclusive, um documento do Papa João Paulo II, chamado Redemptione Sacramento, que diz como é que a missa tem que ser celebrada. Ali está colocado o seguinte: na hora da consagração, não se canta, não se reza, não se faz nada. É um momento de simples adoração ao Cristo, ao sacrifício do Calvário que se torna presente. Então, é silêncio. É o que está na Redenção do Sacramento. Então, não pode cantar, não pode bater palma, não pode nada, entendeu? E o padre também não pode mudar o
o rito e as palavras da consagração, de jeito nenhum, sob pena de a consagração não ser válida. Tem que dizer direitinho como está ali, entenderam? Então, esse sopro aqui, eu não sei porque que o padre fez isso, não está previsto. Jussara Câmara. Após o juízo final, ainda existirá o inferno existirá sempre. O que vai acabar no juízo final é o purgatório. Após o juízo final, quando Cristo voltar na parousia, só haverá céu e inferno. Jesus falou, né, os da mão direita vão para o céu, os da mão esquerda vão para o inferno. É o que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Agora, o purgatório acaba. Porque aquele livro que eu mostrei do Dom Henrique, né, Escatologia, explica essas coisas direitinho. Tá? Tem um outro livro aqui também, esse fui eu que escrevi, O Cristão Diante da Morte. Esse livro também eu explico essas coisas com um pouco diferentes. Wesley Almeida. Qual a influência do Papa Bento XVI nas tomadas de decisões pontifícias do Papa Francisco? Wesley, eu acho que não tem influência nenhuma. O Papa Bento XVI, ele está quietinho lá, no cantinho dele, é Papa Emérito, e o Papa Francisco, ele falou, o Papa é Francisco. Ninguém disse, as decisões são dele. Né? Então, pelo que eu sei, não tem influência nas decisões do Papa Francisco. Pode ser que haja, né? Só que isso não é revelado. Se há, não é revelado, a gente não sabe. Pode ser que, de repente, o Papa Francisco vá lá, se aconselhe com ele. Mas isso, eu nunca li nada sobre isso. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. Como explicar a existência do mal? Como aconteceu a rebelião dos anjos, que foram criados por Deus para louvá-lo e servi-lo? De onde surgiu esse mal que se instaurou em Lúcifer e propiciou a grande rebelião? Bom, gente, eu escrevi um livro sobre os anjos, porque essas perguntas são muito... Nesse livro sobre os anjos, eu coloco aqui o que São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os doutores da igreja explicam sobre a queda dos anjos. O que eles falam? Soberba. Diz que foi o pecado dos anjos. Eles quiseram ser como Deus. Não se aceitaram como simples criatura de Deus, quiseram ser como Deus. E há uma lógica nisso. Quando o demônio veio tentar Eva e Adão, o que ele falou para Eva? Ah, o Senhor disse que você não pode comer essa fruta da árvore do bem e do mal. Esse Deus, ele é bandido. Ele sabe que se você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Vocês vão ser como deuses. Olha aí a tentação. A tentação que ele caiu por culpa própria, ele quis empurrar no Adão e Adão e Eva caíram. Pior foi isso. Quiseram ser Deus. Gente, e o que o homem moderno quer hoje é ser Deus. O homem moderno não quer mais seguir a lei de Deus. Não, eu não vou seguir catecismo, não vou seguir Bíblia, não. Eu faço a minha lei. O que você vê nas universidades hoje, principalmente nas áreas humanas, filosofia e outras coisas mais? Filósofos ateus dizendo isso. Por exemplo, Herbert Marcuse, aquele filósofo alemão, o homem é a medida de todas as coisas. Que homem é a medida de todas as coisas? Deus é a medida de todas as coisas. Não é? Aí você vê lá o Nietzsche, a morte de Deus, o homem, o superego do homem, o super-homem do homem. Aí você vê lá o Schopenhauer, aí vê lá o João Paul Sartre, ateu, negando Deus, vê lá o José Saramago, português, negando Deus. O homem se põe no lugar de Deus. O Catecismo da Igreja fala que a grande apostasia que vai haver no mundo, a grande provação que a igreja vai passar é de um falso messianismo, onde o homem ocupa o lugar do verdadeiro Messias. Entenderam? Prometendo mundos e fundos, paz para todo mundo, comida para todo mundo, só que fora Deus. Deus está fora. O homem é que comanda tudo. Sabe, então, os anjos caíram nessa. Os anjos no céu, eles não podiam cometer pecados que nós cometemos, por exemplo, pecado do sexo. Ele não tem corpo. Quem não tem corpo não tem sexo.
Ele não podia cometer o pecado da gula. O anjo não come, porque é puro espírito. Qual é o pecado que o anjo podia cometer? Soberba, orgulho, ódio. Isso ele podia cometer, porque o espírito pode odiar, pode amar. Então, eles caíram na própria tentação. Não foi Deus que daí surgiu o mal. Entende? Agora, por que Deus permitiu isso? Outra coisa que a pessoa... Por que Deus permitiu o demônio de ir lá no paraíso tentar Adão e Eva? Por que não fechou a porta do paraíso para o demônio? A teologia responde, porque Deus põe todos os seus seres à prova, o homem e o anjo. Por quê? Porque Deus quer saber se o homem e o anjo o ama de verdade. Então, põe à prova. Eu dei aula há 40 anos, matéria difícil. Eu dava física, matemática, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, e eu dava a prova. Os alunos diziam, o senhor vai dar prova difícil? Eu digo, vou. Se eu der prova fácil, não tem graça. Prova que não prova, não é prova. Prova é para provar. Então eu dizia, se você souber tudo, eu vou tirar 10. Se você souber metade da matéria, você vai tirar 5. Se você não souber nada, você vai tirar 0, e eu vou dar 0 para você, com a mesma tranquilidade que eu dei 10 para quem merecia 10. Isso chama-se justiça. Está entendendo? Se você não provar, você não conhece a pessoa. Então Deus nos põe à prova. Por que Ele deixa a gente ser tentado? Porque se você ama a Deus, você vai dizer para o demônio, some, cai fora, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Está escrito. Agora, se você ama mais você do que a Deus, traga a fruta, para eu comer a fruta. Aí Adão comeu, Eva comeu, e lançaram a humanidade nas trevas do pecado original. Está entendendo? Então Deus deixou os anjos ser tentados, uma quantidade de anjos se rebelou, foi embora, uma quantidade de anjos ficou. Uma quantidade de anjos hoje serve a Deus. Então, é isso que, sabe, Deus não quer ser amado na marra. Deus quer ser amado livremente. Né? Vocês são casados aqui, vocês gostariam que a sua esposa te amasse na marra? Ah, você vai me amar na marra, senão eu te esgano. Tem graça isso? Isso não é amor, isso é escravidão. Deus também. Deus não quer pegar ninguém pelo pescoço para amá-lo, não. Deus quer ser amado livremente. Deus quer ser amado por aquilo que Ele é. Sua beleza, sua grandeza, seu amor por nós. Entenderam? É isso. Muito bem. Outra pessoa que não quer ser identificada. Por que traçamos sobre nós o sinal da cruz? Porque é o sinal da nossa salvação. Né? É o sinal do cristão. Cristo morreu numa cruz para pagar diante da justiça divina o preço do nosso pecado. Então se tornou aquilo que era objeto da maldição, se tornou objeto de salvação, né? E aí ela pergunta aqui, a pessoa pergunta aqui também, fazer o sinal da cruz com a mão esquerda é um sacrilégio? Veja, esses dias eu ouvi um vídeo do padre Paulo Ricardo, eu nem sabia o padre Paulo cita um documento, agora eu nem me lembro o nome, em que o documento diz como é que a gente deve fazer o sinal da cruz. Com a mão direita, com os dedos esticados, e fazer o sinal da cruz assim. Não é com a mão fechada, é com os dedos também. O padre Paulo cita isso numa das respostas dele. Rosa Maria, quanto à iridologia, existem recomendações da igreja? Posso utilizar esse tratamento? Veja, iridologia não é coisa da religião. Não, iridologia é observar a íris do olho e tentar detectar algum tipo de doença que a pessoa possa ter. Bom, a gente sabe que não é ainda uma prática médica aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, a eficácia não está comprovada. Então, a igreja não fala nada, porque não é a praia da igreja, não é o campo da igreja, a igreja só fala de doutrina. Então, a questão de iridologia, é bom, quem fez essa pergunta, a Rosa Maria, perguntar para um oculista. Realmente funciona ou não funciona? Eu sei que até hoje não tem comprovação científica da eficácia. Sei, pode ser que com um avanço da pesquisa possa se chegar nisso. Eu sei que hoje se usa o olho até para identificar, como se fosse impressão digital, mas em termos de terapia
eu não sei dizer, a igreja não fala sobre medicina. Sávio de Souza, por que Jesus afirmou que o dia da volta do reino de Deus só o Pai sabe? O dia da volta dele, a parousia. Se Jesus é Deus, ele também possuía onisciência? Sim. Assim não poderia ter afirmado o dia da sua volta? Como é que Santo Agostinho responde essa pergunta? Olha como é que é bom de estudar. Santo Agostinho diz assim, por que o Cristo disse, eu não sei, nem os anjos do Pai sabem o dia do juízo final, né? Santo Agostinho fala, claro, que ele como Deus sabia, mas ele como homem, ele diz, não está na minha missão de homem revelar. Era isso que Santo Agostinho explica. Não é que ele não sabia, no sentido de não tinha um conhecimento. Como Deus, ele tinha conhecimento de tudo. Mas na missão dele, de Messias Salvador, não estava previsto ele revelar isso. Ok? Muito bem. Nosso intervalo. A gente volta daqui a 3 minutos. É bem rápido, espere aí. Um instante só. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, né? Eu falei que nós estamos no último dia da campanha. Não, é amanhã. Outubro são 31 dias, não é? Então, nós temos hoje e amanhã para saltar do 92% para 100%, ok? Ajude. Paulo VI dizia, aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, você que ajuda a Canção Nova a entrar no ar, tem o mesmo mérito que eu vou ter aqui, porque eu estou fazendo esse programa, porque faço outras coisas. Entenderam? Então, evangelizar, tem muitas maneiras de a gente evangelizar. Ajudando a evangelização, você está tendo os méritos do evangelizador. Muito bem, nós estamos aí às vésperas de finados, né? Então, quero mostrar 2 livros que ajudam. As pessoas perguntam muito sobre essas coisas, né? Sobre purgatório, sobre as indulgências. Olha, tem 2 livros aqui que explicam bem essas coisas. O que são as indulgências? O que eu posso oferecer às almas do purgatório? Não é? Porque as almas não podem fazer mais nada por elas. O Evangelho de hoje, Jesus fala assim, né? Quando o Senhor fechar a porta, quem estiver do lado de fora, não muda mais nada, né? Que é a morte. A morte encerra o tempo de eu me converter, de eu conseguir mérito. Então, quem é que ajuda as almas? Nós, através da missa, das indulgências. Então, aqui tem as 70 orações indulgenciadas que o Papa Paulo VI, na Constituição Apostólica sobre as indulgências, ele colocou. Certo? Inclusive do dia 1º ao dia 8 de novembro, a Semana das Almas, né? Quem fizer uma boa confissão, né? Comungar em cada dia, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Maria e um Glória, ir ao cemitério, rezar por a alma de uma pessoa, ganha indulgência plenária para aquela alma, ou seja, a pessoa, se você fez tudo direitinho, o Papa diz que a pessoa ganha indulgência plenária, ela se liberta de todas as suas culpas e vai para o céu. Que coisa espetacular, né? O Papa diz, a igreja saca do depósito de Cristo, dos méritos de Cristo e dos santos e aplica a alma do purgatório. 1 a 8 de novembro. Você que tem pai que já morreu, mãe que já morreu, irmãos, tios, faça isso. E aqui, quem quiser entender o que é o purgatório, que a igreja ensina, está aqui. Inclusive tem aqui o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510, e que diz que viveu 2 anos de purgatório na Terra. Ela explica o que é o purgatório. Tem aqui também nesse livro aí. Muito bem, vamos às perguntas que vão aparecer aqui no plasma. São perguntas que chegaram por e-mail, certo? Alexandre Laurentino, o que a igreja ensina sobre o pecado original? Por que a criança nasce com essa marca e só passa a ser vista como filho de Deus depois do batismo? Onde no catecismo posso encontrar maiores explicações? Alexandre, o catecismo fala demais no pecado original. Se você pegar aí a partir do parágrafo 300 e pouco, você vai ver, porque o catecismo ele traz todos os nossos dogmas, né? E eu escrevi um livro para detalhar o que é o pecado original. Por quê? Porque
tudo começou aqui, ó. Por que o Cristo veio ao mundo? Por causa disso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o primeiro pecado foi esse, a raiz de todos os pecados. O que foi o pecado original? Eu já falei aqui hoje. Adão e Eva disseram não a Deus e disseram sim ao demônio. Foram expulsos do paraíso. E nós todos somos filhos de Adão e Eva, então nós todos fomos expulsos do paraíso. É isso o pecado original. O pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de carência. Que carência? Eu podia ter nascido no céu, nasci fora do céu. Por quê? Porque meus pais foram expulsos do céu. E eu, claro, nasci lá fora também. O filho de escravo, o que é? É escravo. O filho de rei é príncipe. Então, Cristo foi nos buscar lá fora e trazer de volta para a casa do Pai. Nos fazer de novo filhos de Deus. O catecismo fala, parágrafo 1250 e 1270, nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. É bem claro o catecismo. Por quê? O Cristo aplica à criança no batismo a sua morte e a sua ressurreição. Então São Paulo fala, a pessoa morre nas mãos do demônio e renasce nas mãos de Deus. Capítulo 7 da carta aos Romanos. Né? É uma coisa maravilhosa, a coisa mais espetacular que tem na história da salvação é esse resgate que o Cristo fez de nós. Né? Então o pecado original é isso. Não é um pecado de culpa. Ninguém confessa o pecado original. Não. Se a pessoa é adulta e vai ser batizada, ela não vai lá confessar, eu tenho pecado original. Não, ela pode confessar até outros pecados, mas o original não é pecado, é pecado de carência. O que é essa carência? Carência da graça de Deus. Eu podia ter nascido na comunhão com Deus, na graça de Deus, mas meus pais perderam isso, então não puderam transmitir para mim. Então a natureza humana ficou adoecida, né? Cristo nos trouxe de volta, só que a natureza humana continuou com as sequelas, a concupiscência da carne. Por isso que hoje nós temos que lutar contra o pecado. E Santo Agostinho fala, por que Deus deixou essa sequela no pecado original? Para que eu prove a Deus o meu amor, aquilo que eu já falei. Quando eu digo não ao pecado, eu estou dizendo sim a Deus. Eu estou dizendo, eu te amo, Senhor, por isso eu não peco. Eu te amo, Senhor, por isso eu te amo sobre todas as coisas. Eu guardo os domingos, dia de festa, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, etc., porque eu te amo. Então, Santo Agostinho fala, Deus nos trouxe para a casa dele, mas as sequelas do pecado original continuam. E você vence a sequela com a graça de Deus. Com a graça de Cristo, você consegue não pecar. Certo? O evangelho de hoje, Jesus fala, entra pela porta estreita. O rapaz perguntou para Jesus, Senhor, são muitos que se salvam? Jesus não falou que são muitos ou se não são muitos. Ele falou, olha, entra pela porta estreita. Ou seja, não peque. Agora, para você não pecar, você tem que ter a graça. Para ter a graça, você tem que rezar, você tem que confessar, entenderam? É isso aí. Deise Oliveira, por que lemos a expressão Oxalá em orações de cura, libertação, intercessão? Qual é o significado? Oxalá quer dizer tomara que aconteça isso. Não tem nada a ver com esoterismo, com candomblé, nada disso, né? Oxalá, oxalá você passe nesse exame, tomara que você passe nesse exame, nada mais do que isso, entendeu? Uma palavra em português como outra qualquer. Ana Clara, gostaria de saber qual o entendimento da igreja quanto àqueles que cometem suicídio. Eles podem receber um enterro com os ritos cristãos? Pode. Se a pessoa é católica e suicidou, pode receber os ritos. E eu quero ler aqui no catecismo, porque essas coisas, sabe, gente, são muito importantes que a gente não fique falando da cabeça da gente. Né? Então, aqui no parágrafo, vou mostrar aqui onde é que está isso. Eu tenho aqui uma colazinha, 2283. Ele diz assim, olha, é importante isso daqui, porque infelizmente tem havido muito suicídio de jovens e de adultos.
Sabe, gente, nós temos que ensinar os nossos filhos a trabalhar as perdas. O que está acontecendo isso? Os filhos não sabem mais trabalhar as perdas. Ah, perdeu o namorado, vou me matar. Brigou com o pai, vou me matar. Que isso? Todo mundo tem perda nessa vida. Meu Deus, quantas coisas eu já perdi nessa vida. Já perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi minha esposa, já perdi 2 irmãos. Entendeu? Já perdi dinheiro, já bati carro. E aí, a vida continua. Deus é mais. Deus é mais. Temos que ensinar para os filhos que Deus é mais. Deus supera todas as provações. Mas, infelizmente, alguns não aguentam, às vezes. Eu não estou aqui culpando, não, sabe? Eu quero ler aqui o que a igreja fala sobre o suicídio. Primeiro, está aqui no parágrafo 2280. Eu gosto até que o câmera deu um... Você ou você? Você? Que deu um close aqui. Né? Ele começa dizendo assim, olha, cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que a deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. A vida não é minha, não, a vida é de Deus, Ele que me deu. Ninguém pode dar vida a si mesmo, então ninguém pode tirar a vida de si mesmo, ela não é minha. Devemos receber a vida com reconhecimento, preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Aí ele fala, o suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar, tá lá? E então ele fala, ofende igualmente ao amor ao próximo. Então, suicídio ofende, lá, é contrário ao amor do Deus vivo, né? Mas aí ele fala uma coisa interessante. Distúrbios psíquicos graves, a angústia do medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura pode diminuir a responsabilidade do suicida. Então, a pessoa numa depressão profunda, suicida, pode diminuir a culpa dela. Ok? Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Opa, não se desespere não, reza por ela. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhe ocasião de um arrependimento salutar. Às vezes, na hora da morte, a pessoa pode se arrepender e se salvar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Eu lendo uma vez o livro da biografia de São João Maria Vianney, tem um caso interessante. Olha, isso lá em 1800, hein? Naquele tempo, o suicídio era considerado inferno. No entanto, São João Maria Vianney, um dia, ele estava celebrando a missa, e de manhãzinha, e viu uma senhora no fundo da igreja, toda de preto, de luto, chorando muito. O marido tinha suicidado. Acabou a missa, ele foi lá e falou para ela, pode parar de chorar, seu marido está no purgatório, reze muito por ele. Mas como, santo cura, se ele suicidou, saltou lá do rio, lá na ponte, morreu, e disse, olha gente, escuta o que ele falou, você lembra que no mês de maio, você fazia um oratóriozinho a Nossa Senhora no seu quarto, e ele rezava com você também? Lembro. Por causa disso, Nossa Senhora conseguiu para ele a graça do arrependimento antes dele morrer. E ele se salvou. Está no purgatório, reze por ele. Santo cura Dars. Ok? Então ninguém se desespere com a morte do suicida, não. Vamos rezar por eles. Aline Correia, uma missa realizada por um sacerdote que possui envolvimento com filosofias comunistas, marxistas, possui validade? De que forma a igreja entende essas filosofias? Bom, vamos responder as 2 perguntas separadas. Primeiro, o padre, se ele é padre de verdade, foi ordenado por um bispo legitimamente, e quando ele consagra, ele quer consagrar o pão no corpo de Cristo, a missa é válida, a consagração é válida. Independe do estado de santidade do padre. Por quê? Porque o sacramento é ex opere operato. O que quer dizer isso? É o Cristo que opera através do sacerdote. Então, independe da santidade do sacerdote, se ele é mais santo ou menos santo. A única coisa que é importante, primeiro, que ele seja sacerdote de verdade. Segundo, que ele cumpra o rito, de acordo com o que a igreja manda
e ele queira fazer aquilo que a igreja mande, então vale, entendeu? Agora, outra pergunta, de que forma a igreja entende essas filosofias? A igreja não quer saber de comunismo, de marxismo, de jeito nenhum. Os papas escreveram várias encíclicas contra o comunismo, porque o comunismo é ateu, materialista, né, matou mais de 100 milhões de pessoas, o seu Stalin, seu Lenin, basta ler o livro negro do comunismo, né, escrito por Stephen Courtois, 1.500 páginas, ele fala em 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, fala em 100 milhões de mortos. O comunismo matou milhares de cristãos, de padres. Então, é claro que a igreja não quer saber disso, né? Gilmar Rezende, só para completar a resposta anterior, em 1989 caiu o Muro de Berlim, caiu o comunismo, dissolveu a União Soviética, né? Aí soltaram um bispo, um cardeal, na antiga Tchecoslováquia, que estava preso pelos comunistas há 20 anos. Cardeal František Tomaszek. Um repórter perguntou para ele quando ele saiu da cadeia: cardeal, o senhor não se sentiu frustrado? O senhor cardeal, um príncipe da igreja, preso 20 anos, o senhor não se sentiu? Ele disse: meu filho, quem trabalha pela igreja faz muito, mas quem reza faz mais ainda, e quem sofre faz tudo. Eu não pude trabalhar pela igreja, mas eu pude rezar pela igreja, eu pude sofrer pela igreja, eu acho que eu fiz muito. Olha que beleza, 20 anos preso nos cárceres comunistas. É isso que o comunismo faz. Odeia Deus, odeia a igreja e odeia o clero, né? Gilmar Rezende, quando alguém roga uma praga, pode-se causar algum dano real à pessoa, alvo dessas palavras? Veja, os exorcistas, né? Tivemos daqui a pouco tempo o padre Duarte Lara, ele diz o seguinte, que não se deve fazer essas coisas, rogar praga para ninguém, desejar o mal para ninguém. Por quê? Porque é como se você estivesse invocando o demônio para fazer mal para aquela pessoa. Se a pessoa é uma pessoa sem Deus, despreparada espiritualmente, ela pode ser afetada de certa forma. Isso os exorcistas falam. E olha, gente, Santo Agostinho conta um caso interessante, que uma mãe amaldiçoou seus 7 filhos, lá na região que ele morava, na região de Hipona, Cartago, no norte da África. Uma mãe amaldiçoou 7, e diz que os 7 filhos sofreram barbaramente. A ponto de um dos filhos, Santo Agostinho conta no livro dele, A Cidade de Deus. Santo Agostinho conta que um dos filhos se ajoelhou diante de um túmulo de um mártir do Império Romano, pedindo pelo sangue daquele mártir para ficar livre daquela maldição. Diz que ele ficou. E teve um desmaio, ali em cima do túmulo, quando ele levantou, sentiu que ele estava livre daquela maldição. Então, o que fala o livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 11, Eclesiástico 3, 11, diz assim: a bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos, a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Gente, bênção do pai e da mãe é coisa sagrada. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. Ensine seus filhos a pedir a sua bênção. Se você tem pai e tem mãe ainda, vai lá tomar a bênção dele. Quando um pai diz, Deus te abençoe, meu filho, Deus abençoa mesmo, porque Deus te deu a vida através do seu pai, Ele quer dar a bênção através do seu pai e da sua mãe. Isso era uma coisa bonita no passado. Eu tomava a bênção dos meus pais e da minha mãe 4 vezes por dia. Isso que eu me lembrei um dia. Eu acordava, bença pai, bença mãe. Ia para a escola, bença pai, bença mãe. Voltava da escola, bença pai, bença mãe. Ia dormir, bença pai, bença mãe. Não é possível que não seja abençoado, né, Léo? 4 bênçãos por dia do pai. A bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Santo Agostinho comprova isso. Então, não brincar com essas coisas não, de rogar praga, sei que, maldição, né? Jesus, o que Jesus fala lá no Sermão da Montanha? Abençoai aqueles que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem.
está cheio de maldição e de bênção na Bíblia, né? Você pega lá o livro do Deuteronômio, no finalzinho do Deuteronômio, Deus falando para aquele povo: se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados, o gado de vocês vai multiplicar, a lavoura de vocês vai crescer, mas se vocês não seguirem, a maldição vai cair sobre vocês. O gado não vai criar, a lavoura não vai produzir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não identificado. Eu não sou casado na igreja e não tenho filhos, pois minha companheira se posiciona contra ter filho. Já falamos várias vezes em separação. Qual a melhor forma para solucionar essa situação? Veja, para quem não é casado na igreja, não está casado diante de Deus. Então, se houver separação, não tem problema nenhum, porque não está matrimoniado. Não tem esse vínculo aqui, ó, que só a morte separa. Então, o que eu posso dizer para essa pessoa? Analise a sua situação. Eu acho que o melhor é você tentar se casar, se não houver impedimento. Não está dando certo. Se você separar, você já está separado diante de Deus. Você não vai separar. É o contrário, por exemplo, de quem é casado de verdade e separa. Até no divórcio, não acaba o vínculo. O divórcio não elimina o vínculo matrimonial. A separação física não elimina o vínculo matrimonial. O que elimina o vínculo matrimonial é a morte de um dos dois, se o casamento foi válido, entendeu? Há casamentos que não foram válidos, que o tribunal diz: não foi válido, não houve o vínculo. Mas se houve o vínculo, só a morte. Acabou? Acabou por hoje. O nosso tempo aqui é contado. Quero agradecer a vocês que vieram. Bem-vindos, voltem sempre aqui. A Canção Nova tem um coração de mãe, sempre cabe mais um. Né? Voltem sempre, é uma alegria receber vocês. E vocês de casa também, um grande abraço. Amanhã teremos a nossa Escola da Fé às 21 horas, tá? Esperamos vocês aí, né? Para conversar um pouco sobre o dia de finado, o dia de Todos os Santos. É isso, Renata, não é? Amanhã vamos falar sobre finados e dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro e dia 2 de novembro. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.